parte que mais sustenta a perna, que faz você andar, mas eu vejo esse lado aqui, amados, é como se alterasse a caminhada de Jacó. Você está indo para uma direção, Deus quer que você vá por outra. Deus não quer que você ande só com as suas próprias pernas, Deus quer fazer com que você ande de acordo com o que Ele te disser como você deve caminhar. Muitas vezes, aparentemente, nós temos que andar por esse caminho, porque parece melhor, parece a Campina do Jordão, parece lugares melhores, mas não é sempre esse lugar que Deus quer que você vá. Então Deus faz isso conosco. E nesse momento aqui, amados, nós vemos que quando Ele toca na articulação da coxa, Ele fala assim, deixa-me ir. Ou seja, eu quero ir, eu quero partir, deixa eu ir. Ou seja, você não precisa mais de mim, eu não vou lutar mais com você, eu quero ir embora. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir se você não me abençoar. Ou seja, amados, Jacó disse assim para Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua direção, eu preciso da sua bênção, eu preciso. Ele reconheceu ali que ele precisava, que ele estava fraco, que ele precisava. Eu li o texto quando isso me chama a atenção. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala que nós somos como vaso de barro, tá? Acho que é 4, versículo 13. E a excelência do poder vem de Deus. Amados, nós somos como vaso de barro. Nós podemos estar muito angustiados, abatidos, mas nunca seremos destruídos. Porque o vaso, ele pode ser quebrado, mas é Deus, não é Deus que quebra. Somos nós mesmos que deixamos de ser quebrado. E Deus pega o vaso e faz um vaso novo. Nós somos assim, amados, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa maneira de agir, por não confiar em Deus, por querer tentar construir as coisas com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria maneira de agir. Eu tinha uma experiência, amados, papai botou isso na minha cabeça uma vez, falava assim comigo, você dá nó em pingo d'água. Nunca esqueci isso. Eu tive uma parte da minha vida, do mundo, que eu enganava muito, eu fazia muito, eu tinha uma carteira da imprensa falsificada. Eu e uma turma que eu andava. Então, para ir nesses bailes do Monte Líbano, antigamente era Monte Líbano, Sírio Libanês, baile da fantasia, eu frequentava carnaval direto. Eu entrava com carteira da imprensa de graça, eu fazia. Aí meu pai falava isso, tudo que eu queria fazer, eu fazia, dava o meu jeito para fazer do meu jeito, como se fosse engano. E às vezes a gente só parece que essa palavra fica dentro de nós. Não estou dizendo que você é assim, não. Estou dizendo que cada um tem uma forma de agir que acha, com a teimosia, não, o que eu penso é certo, eu não vou mudar. A minha maneira de ser é essa, não quero mudar, não quero me quebrar. O que acontecia com Jacó era isso. Na mesma coisa, quando ele encontrou com Esaú, ele quis comprar aquilo que ele tinha perdido, que foi a amizade do seu irmão, a irmandade, o carinho ali de família. Ele queria recuperar isso, mas ele queria recuperar do jeito dele. E aqui ele reconhece, eu estou precisando de ajuda. Jacó respondeu, não te deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então ele disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O que acontece, mas às vezes, quando ele perdeu ali a sua articulação da coxa, quando ele perdeu a luta para aquele homem, ele reconheceu aqui que você venceu, porque você reconheceu em Deus o primeiro lugar. Você tem que buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Aqui ele quebra um conceito, ele quebra uma maneira de ele viver, ele muda. Aqui é o segundo grau dele, que ele vai passar no vestibular. Ele entra numa situação em que ele reconhece que não pode andar sozinho,
Não é ele que conquistou, mas sim a dependência de Deus. Amados, isso é fundamental na vida e na carreira, ou na forma de uma pessoa reconhecer que você não é super-homem, que você não conquista tudo com o seu braço forte. Eu soube de um rapaz agora há pouco tempo, que que falaram comigo, né, uma pessoa conhecida minha, vou dizer que pode estar ouvindo, e essa pessoa falou assim: eu não acredito mais em Deus. E falou para uma outra pessoa, né, conhecida, falou assim: porque tudo que você conquistou, você acha que foi Deus que fez? Foi você com a sua capacidade. Isso é muito difícil, amado. Uma pessoa que consegue, que conquista, que resolve os problemas, né? Essa pessoa, eu fiz até o casamento dessa pessoa. Uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? E cristão. Agora creio que está voltando em nome de Jesus e que volte. Mas isso acontece. Aqui nessa igreja teve uma pessoa assim também, né? Eu não estou lembrado do nome dele aqui, tocava teclado. Era um homem muito inteligente também, trabalhava no Banco do Brasil. Ele foi ler um livro, agora que eu estou com a cabecinha daquele livro, que foi até um filme que o Tom Hanks fez, que era um filme que Tom Hanks fez, que ele como é que é? Ai, Jesus. Fala de religião, fala de um Deus, fala de coisas assim, eu esqueci agora. Código da Vinci. Ele leu o livro todinho. Estava aqui, tocava teclado aqui. Não tocava só teclado, tocava violão, cantava. É um homem inteligentíssimo, crítico, muito crítico, crítico das músicas evangélicas. Lembro que ele falava: que música, que conteúdo tem essa música, louvor? Muito inteligente. Ele leu aquele livro todo. E ele falou: não acredito mais em Deus. É muito perigoso isso, quando você tem uma capacidade que você começa a desenvolver, começa a estudar e começa a achar que você... mas é muito perto, isso é uma linha tênue, que você está num lado, de repente você pula para o outro, você esquece daquilo que você foi construído por um sopro. Você não era nada, você era de barro. Aqui Jacó estava quebrando isso dentro dele. Porque Jacó conquistou muita coisa, amados. Jacó saiu rico da casa de Labão. Ele entrou com nada. Saiu com 2 mulheres, saiu com 11 filhos, saiu com muito dinheiro, saiu com um rebanho enorme. E ainda conseguiu enganar ele lá com o negócio do rebanho, botando aquelas coisas das varinhas. Mas aquilo foi espiritual. Alguns dizem que foi espiritual. Mas ele tinha sempre o jeito dele fazer as coisas. Como eu tenho o meu jeito, até hoje eu tenho que quebrar isso de mim, algumas coisas, que eu penso que eu vou conseguir dar um jeitinho e vou conseguir resolver o problema. Eu estava vendo um filme hoje, que assim, que eu achei interessante, que o pai queria ver o filho, no hospital não podia entrar o filho. Aí ele foi, não, deixa que eu dou um jeito. Aí ele foi lá, deu um jeito, ele conseguiu botar o filho lá dentro. Aí todo mundo fala: poxa, você é fogo, você consegue. Esse jeitinho, talvez, não só esse jeito, tem outras situações que você acha que você pode. E Deus quer quebrar isso dentro de nós. E isso para quebrar é muito difícil, amados. Para você dar razão a outra pessoa, para você dizer que você não tem razão. Jacó estava sendo quebrado isso no Val de Jaboque. Aqui ele vai e falou assim: eu quero ser abençoado. Você então não vai ser mais Jacó. Você não vai ser uma pessoa. Você agora vai se preocupar com o coletivo. Você não vai ser mais um individual Jacó. Você vai ser o coletivo Israel. Você, quando tomar uma decisão, agora você não vai tomar uma decisão só por você. Você vai tomar uma decisão por você e por todos aqueles que seguem você. Por todos aqueles que ouvem você. Aí você tem que se negar a si mesmo. O próprio Jesus Cristo, quando veio aqui a esse mundo, amado, ele mesmo disse, ele negou a sua autoridade de Deus. E se transformou em figura humana. Como diz Filipenses capítulo 5, em forma humana, ele se tornou servo. E
morreu com morte de cruz, como se fosse um bandido. Ou seja, para ele conquistar a vida após a morte, para poder ser o salvador do mundo, ele teve que fazer isso. Ele não trouxe, não foi usurpação de ser igual a Deus, ele não bateu no peito dizendo que era Deus, ele nasceu aqui e reduziu-se à forma humana, mesmo sendo Deus. Para quê? A mesma coisa Jacó aqui, ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, para não pensar como Jacó, mas para pensar como Israel, um campeão com Deus, um homem que sabe que está vencendo não é ele, é o Senhor. Por que você é mais que vencedor? Porque você não vence sozinho, porque você está lutando uma luta que já foi vencida na cruz. Amém? Vocês estão entendendo? Você não luta, essa luta espiritual que você tem já foi vencida na cruz. Você luta contra você mesmo. Você deixa Deus quebrantar você. Deus fala com você para você colocar e ser no futuro buscar a estatura de um varão perfeito. E muitas vezes a gente sai perdendo, amados. A perda que ele teve aqui nessa luta foi justamente isso. A gente perde para ganhar com Deus. Amém? Vocês estão me